A paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais um vídeo da Palavra do Senhor, mas antes eu quero deixar aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de colocar o seu like, deixar o seu comentário sobre a pregação da Palavra. Também não esquece de compartilhar este vídeo com todos os seus contatos, sejam eles da nossa cidade, de fora dela, fora do nosso estado e até fora do nosso país. Quem sabe com isso a gente consegue alcançar as fronteiras da nossa nação. E também não deixe de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Tudo isso que eu estou lhe pedindo vai trazer uma relevância ao canal, fazendo com que esse canal cresça e com que a palavra de Deus possa ser divulgada para muito mais pessoas. Eu quero agora, nesse momento, ir para uma pequena vinheta e logo em seguida nós vamos dar início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito obrigado por você ter me aguardado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versos a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Queridos, esse texto refere-se à parábola do filho pródigo. Aqui a gente já deu para ver um homem, tinha 2 filhos, o mais moço deles, com um determinado momento, pediu ao pai a herança que lhe cabia para que ele pudesse cuidar da vida dele. E a Bíblia fala que poucos dias depois, esse jovem pegou tudo que era dele e foi para uma terra distante. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, nós vamos analisar, nós vamos tirar algumas conclusões, nós vamos fazer uma reflexão sobre isso, que com certeza ela tem muito a ver com o nosso tempo, ela tem muito a ver com os nossos dias. Hoje nós vivemos tempos muito difíceis, hoje muitas coisas mudaram, mas a palavra de Deus continua a mesma. A palavra de Deus não mudou. O que era pecado no passado continua sendo pecado hoje. O que era uma má influência no passado continua sendo uma má influência hoje. O que eram decisões erradas no passado continua sendo decisões erradas nos dias de hoje. Então nós vamos fazer uma reflexão para que a gente possa entender o que Deus pode estar nos mandando fazer nesse tempo. O tema dessa mensagem é Resgatando Valores Perdidos. Nós vamos analisar com muita calma isso que aconteceu com essa família de pai e 2 filhos e vamos tirar as nossas conclusões. Lendo e analisando a parábola do filho pródigo, vemos registrados uma série de valores que foram perdidos e que necessitavam ser resgatados. Talvez algumas pessoas digam que isso foi para aquele tempo, mas eu afirmo que ainda hoje esta parábola está muito viva em nossa sociedade. Hoje nós sabemos que tem muitos filhos aí que, de certa forma, em algum momento da vida eles pegam tudo que é deles, abandonam a casa e dizem assim: vou viver a minha vida com liberdade. Isso aconteceu já com muita gente. Às vezes filhos dentro de casa não querem seguir as determinações dos pais e ele prefere ir embora.
Ele prefere ir morar sozinho. Só que quando ele vai morar sozinho é que ele percebe o quanto errado ele estava. E aqui o que aconteceu com esse jovem não foi diferente. Mas nós vamos analisar não só o jovem, mas também o pai dele. E a primeira parte que eu queria analisar, que está no verso 12, o filho, ele não conhecia valores de família. Quando ele solicitou ao pai que lhe desse a sua herança e fosse para que ele pudesse ir embora, o filho não tinha ideia do que era a unidade de família. O pai, por sua vez, também não tinha ideia do que era autoridade. Porque assim como o filho poderia entender o que era a unidade de família e não tomar essa decisão, o pai, por sua vez, poderia, já que ele tomou, poderia ter proibido. Falar, não, meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu e um dia vai ser tudo seu e do teu irmão. Porém, por enquanto você vai ficar aqui, você não tem estrutura, você não tem maturidade para você viver sozinho. Normalmente, nos dias de hoje, quando alguns filhos tomam essa decisão, eu creio que os pais falam para ele, tá bom, então arruma um emprego e vá viver a sua vida. Mas se você quiser viver aqui debaixo do meu teto, as regras são as minhas. E isso acontece muito nos dias de hoje. Eu tenho muita gente que eu já escutei falar que saíram, achando que os pais falam demais, apertam demais, implicam demais, só que quando ela vai ver lá fora a realidade é outra. E muitas delas voltam para casa pedindo perdão, pedindo ao pai para voltar. Isso acontece com muita gente. Então a gente vai analisar essa parábola do filho pródigo trazendo para os nossos dias, principalmente nessa situação. Aquele jovem, ele acabou cometendo um erro muito grande. Ele tomou uma decisão que não era uma decisão para aquele momento. Primeiro, porque ele não tinha uma estrutura de maturidade para aquilo. Segundo, porque talvez ele pensou que dinheiro ele dá em árvore, porque naturalmente ele levou os seus bens, a sua herança, e ele achou que aquilo ali ia dar cria. Porque quando você você resolve investir alguma coisa na sua vida, você vai para um outro lugar, você tendo um valor na mão, aquele valor você tem que investir para alguma coisa. Você tem que investir numa pequena empresa, você tem que investir, hoje, no nosso caso, nós temos aí, não é das coisas que a gente mais aconselha, mas existem os investimentos bancários que se pode até a pessoa não ganhar muito dinheiro, mas pelo menos o dinheiro está guardado lá dentro. E quando ela precisar, ela sabe onde buscar. Agora a pessoa que sai, não tem nenhum tipo de maturidade, vai gastar com as pessoas e com as coisas erradas, na frente ele vai ver que aquele dinheiro vai acabar. Aquela herança vai embora. Por outro lado, quando nós olhamos para a vida do pai, o pai também foi um homem que não tinha o conceito de autoridade na vida dele. Porque ele podia ter chegado para o filho e dizer, não, você não vai sair daqui, ponto final. Se você quiser, você vai sem as tuas coisas. Arrume um trabalho e vá ser você o que você quer. Agora, enquanto você estiver debaixo do meu teto, vão ser dessa forma, e o dia que você tiver maturidade para isso, eu vou passar para você aquilo que lhe pertence. Eu vou entregar para você, ou até mesmo na minha partida, vai ficar para você. Vocês são meu herdeiro, você e teu irmão. Mas ele simplesmente não fez isso. O pai desconhecia o que era a autoridade. O pai desconhecia isso. Pelo menos é uma demonstração. A Bíblia não fala que ele fez qualquer tipo de ressalva. Ele simplesmente deu a herança para o filho e o filho foi embora. Aí nós vemos aqui no versos 13 e 14, que passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando a Bíblia fala vivendo dissolutamente, é vivendo sem regras. Naturalmente, nesse tempo, ele tinha muitos amigos, porque quando a pessoa está disposta a investir na vida dos outros, vão aparecer muitos amigos. E aí no verso 14 diz assim, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Quando veio a grande fome, os amigos foram todos embora, não ficou ninguém. Esse é o maior problema das pessoas que agem dessa forma. Então, o jovem, ele não tinha ideia do valor da segurança do lar. Ele não tinha essa ideia. Ele achava que ele poderia pegar a sua herança, como ele fez, e ir embora e que a vida continuaria como estava, tudo bem, tudo tranquilo, mas não é assim. Enquanto você está debaixo da autoridade do seu pai dentro da sua casa, a responsabilidade é dele. Claro que nós temos algumas também, como filhos, mas a responsabilidade maior é a dele. Agora, depois que você sai debaixo
daquele guarda-chuva, você passa a ser o responsável. Nós vemos, por exemplo, quando o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Durante 40 anos no deserto, não faltou comida, não faltou água, não faltou proteção contra o frio, não faltou proteção contra o sol. As roupas cresciam no corpo, as sandálias cresciam nos pés. O povo passou por aqueles 40 anos de uma forma, como é que se diz? Eles passaram de uma forma ali realmente milagrosa. Passaram de uma forma sobrenatural. Porém não. Todavia, chegou o dia que eles entraram para dentro da Terra Prometida. E quando entraram para dentro da Terra Prometida, o que aconteceu? Continuou tendo nuvem nuvem para proteger do sol durante o dia, coluna de fogo para esquentar durante a noite, água saindo da rocha, codornizes? Não. Maná caindo do céu? Não. O povo primeiramente, teve que tomar a terra, que era a herança deles. Eles precisaram lutar para ter aquela terra. Aí quando o povo entra na terra, na terra que mana leite e mel, ali o que acontece? Aquele povo tem que lutar com os que já moravam lá para poder tomar o que era seu de direito. Eles tiveram que plantar, eles tiveram que colher, eles tiveram que construir casas, eles tiveram que, a partir dali, construir tudo o que eles precisavam. Não tinha mais aqueles cuidados que tinha quando eles estavam no deserto. Por quê? Porque quando eles estavam no deserto é como se fosse o filho na casa do pai. Na casa do pai, sendo dentro do contexto certo, todos vão ter a sua melhor parte. O pai é aquele homem responsável, só que vai chegar um dia que a pessoa vai bater asa do ninho. E quando ela bate asa do ninho, ela tem que estar preparada para enfrentar o mundo lá fora. E aquele jovem não estava. Por isso nós vemos aqui nos versos 13 e 14, que ele gastou seu dinheiro de forma errada, com prostituição naturalmente, com coisas que não deveria, e quando veio a fome naquele lugar, como é que ele ficou? Ele passou a padecer necessidades. Então, quando nós estamos debaixo do guarda-chuva dos nossos pais, dentro da nossa casa, nós temos que zelar por aquilo ali, porque um dia nós haveremos de sair. Mas quando nós tivermos que sair, vamos sair com a experiência de alguém que já viveu debaixo da autoridade, que aprendeu, estruturou-se numa vida como um profissional, trabalhou, aprendeu as coisas, para que ele possa ser uma pessoa independente lá na frente, depender apenas do Senhor. Então é muito importante que isso aconteça. A segurança do lar na companhia do pai, nem tão pouco da economia para o futuro seguro, ele não conhecia. Ele não conhecia nada disso. A ideia dele de valores era totalmente diferente. Aí nós vamos para o verso 15 e o 16, que diz: então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava exatamente nada. Neste período ele sentiu o que é a falta de misericórdia das pessoas, pois poucos entendem a derrota dos outros e estendem a mão para tentar reerguê-lo. Aquele jovem, quando aconteceu isso na vida dele, que ele viu que ele tinha acabado com a sua fortuna, ele acabou com a sua herança, eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo durou aquela herança dele, mas como ele era uma pessoa que ele gastava compulsivamente, não deve ter durado muito tempo. Ele deve ter, vamos dizer assim, ele deve ter queimado toda aquela fortuna, gastando de forma errada, com pessoas erradas, fazendo escolhas erradas, até que veio o problema. Primeiro problema, acabou a herança, não tenho mais dinheiro. Agora eu preciso das pessoas que estavam junto comigo, procura elas, não acha. E aí como é que fica? Aí alguém mandou ele trabalhar num campo de porcos. Isso aqui é uma palavra que Jesus fala do povo hebreu. Imagina um judeu cuidando de porco. Se para ele era um alimento imundo,
era um animal imundo que ele não deveria comer. E esse jovem estava sendo submetido, talvez, a ter que comer justamente da comida que o porco comia. Mas nem isso ele tinha. Então, aquele jovem, ele teve uma situação aí que realmente é muito importante a gente reconhecer agora, tá? Que no verso 17 ao 20 ele diz assim: então caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com ele, com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Termina aí. Então nós vemos que começava aqui nesse momento uma retomada dos valores perdidos. Aí aquele jovem começou a retomar os valores que ele deixou se perder. Inicialmente pelo arrependimento. Quando uma pessoa comete esse tipo de erro e outros mais, começa tudo com arrependimento. Quando a pessoa reconhece que ela errou. Nós temos visto aí muitas pessoas. Eu tenho uma pessoa que anos atrás eu estava numa outra igreja, não na que estou hoje, e aquela pessoa nós percebemos que ela precisava ser tratada, porque ela estava viciada em droga. Nós conversamos com ela e essa pessoa falou, eu preciso mudar. Aquela pessoa se arrependeu de tudo aquilo que ela tinha vivido até aquele momento. E nós encaminhamos essa pessoa para uma clínica de recuperação. Essa pessoa foi, hoje ela está com o seu casamento restaurado, a sua vida profissional restaurada, continua servindo ao Senhor, e isso é o mais importante. Mas começou como? Começou no arrependimento. Quando nós reconhecemos que aquilo que nós fizemos até ali não trouxe nenhum fruto saudável. Quando nós reconhecemos que aquilo que nós fizemos até ali só nos trouxe dor. Só trouxe dor para as pessoas que nos amam. Então aquele jovem naquele momento ele começou uma retomada para poder alcançar os valores perdidos. Foi quando ele arrependeu-se daquilo que ele havia feito. Quando ele arrependeu-se daquela escolha que ele tinha feito lá no passado, anos atrás, imagino, e aquilo ali trouxe um grande transtorno para a sua vida. Então aquele jovem, ele acabou se arrependendo, e no que ele se arrependeu, ele tomou uma decisão de mudança, porque às vezes não adianta porque não adianta somente a pessoa se arrepender. A pessoa fala, eu me arrependo de ter feito isso, mas não faz nada para mudar. Lembra do Zaqueu? O Zaqueu, ele se arrependeu do homem que ele era, quando ele teve um encontro com Jesus. E ele falou, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, teve um arrependimento e teve uma postura para mudar. Uma postura para repor aquilo que ele havia fraudado, para repor aquilo. Então nós, nem sempre, a pessoa vai estar envolvida, vai estar pedindo perdão, arrependido de coisas que ela possa ter tirado de alguém. Não, nem sempre é isso. Às vezes são escolhas que nós fazemos e essas escolhas, com certeza, elas nos trazem problemas. Então, quando nós nos arrependemos, o que nós temos que fazer? Primeiramente, eliminar aquela escolha. Eliminar aquilo da nossa vida. Eu me lembro que anos atrás eu fui conversar com um casal que tinha acontecido um problema entre eles, estavam à beira da separação. E tinha acontecido uma traição. E aquela traição aconteceu porque uma das partes estudava numa faculdade e conheceu uma outra pessoa com quem essa pessoa se relacionou. Depois que tudo foi esclarecido, eu tive a oportunidade de conversar com os dois e perguntei, vocês querem uma restauração do casamento de vocês? Aparentemente sim. Então eu falei, você que errou precisa eliminar isso que aconteceu. Ou seja, lá onde você caiu, não volta mais. Você está fazendo uma faculdade? Infelizmente, dá um tempinho. Escolhe uma outra faculdade, muda de faculdade, sabe? Espera esfriar as coisas, espera baixar a poeira. A resposta daquela pessoa é, eu não vou perder minha faculdade por causa disso. Ou seja, a faculdade era mais importante para ela. E ela permaneceu na faculdade, não sei depois o que aconteceu, mas aquele casal acabou se separando. Por quê? Porque quando você mostra que você está arrependido, não é somente se arrepender, mas é você tomar uma postura
que vai mostrar que o teu arrependimento é verdadeiro. Então, se aquela pessoa que havia cometido aquele adultério, se ela tivesse falado, não, realmente, eu quero mudança, então eu vou deixar a faculdade pelos próximos 6 meses, vou restaurar a minha vida e depois eu vou procurar uma outra faculdade. Aquela pessoa com quem eu estava me relacionando, eu corto todo tipo de relacionamento, não tenho telefone, bloqueio, acabou. Porque tem que haver uma colocação dessa. Não adianta você querer, sabe? É como eu falei para aquela pessoa que na igreja, nós mandamos para casa de recuperação. Eu falei, quando você sair de lá, não volte ao lugar onde você morava. Porque foi lá que você se contaminou. Então não volte lá, porque com certeza você corre um grande risco de ter uma recaída. Então quando há um arrependimento tem que haver uma postura, como aconteceu com esse moço. Esse moço, ele se arrependeu das bobagens que ele fez. E ele pensou, vou voltar à casa do meu pai. Ou seja, ele voltou para onde ele nunca deveria ter saído. E lá ele disse, e ele falou, quando eu encontrar meu pai, eu vou dizer para ele, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Fazes de mim como um dos teus trabalhadores. Aquele jovem tomou uma postura humilde, depois de todas as bobagens que ele fez, mas que mostra que o arrependimento era verdadeiro. E ele não ficou só falando. Ele levantou, como a Bíblia fala, e foi procurar pelo pai. E quando ele foi procurar pelo pai, ele encontrou uma resposta diferente do que aquela que ele queria, do que aquela que ele achava que ia ser. Nos versos 21 e 24, que diz assim, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, dele um anel, coloque-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar, a se regozijar. Aqui vemos uma recompensa pelo reconhecimento e atitude de mudança que o jovem impôs a si mesmo. Quando nós nós impomos para nós uma mudança por causa do arrependimento, ele vai ter uma recompensa. O nosso Deus há de trazer uma bênção sobre a vida dessa pessoa. Tudo bem que às vezes acontece algumas coisas que a pessoa sabe que por causa das escolhas que ela fez, ela pegou lá algum tipo de coisa ruim, ela pegou lá talvez uma enfermidade que pode até acompanhá-lo, não mortal, mas que pode acompanhá-lo por muito tempo. Ela sabe que ela tem aquilo ali por causa das escolhas erradas. Então são consequências. O Senhor te perdoa. O Senhor vai te dar uma nova vida. Porém, às vezes ficam algumas sequelas. E esse moço, ele veio arrependido diante do pai. Foi trocada a sua roupa. Quando se fala em trocar as roupas, nós estamos trocando uma vestimenta suja do pecado por uma vestimenta nova, branca, imaculada. Foi isso que aconteceu. Quando tomamos a decisão de aceitar a Jesus ou fazer uma nova aliança, nossas vestes sujas são trocadas e nós passamos a ter vestes novas. Um anel é colocado e em nós representa a autoridade que recebemos como filho. Ele voltou a ser filho, ele não voltou a ser empregado, não voltou como empregado do pai. Ele falou que queria ser. Ele falou que ele aceitava, por causa dos erros cometidos, ele aceitava até mesmo ser empregado do pai, porque ele sabia que os empregados do pai tinham comida com fartura, e lá onde ele estava ele não tinha. Então o que ele fez? Ele se sujeitou a viver daquela forma, mas o pai, na sua imensa misericórdia, no seu amor infinito, aceitou o filho de volta, mandou trocar as suas vestes, colocou no seu dedo um anel que traz autoridade e uma identidade. Ele passou a ter uma identidade, como eu e você temos uma identidade, que somos de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos um anel que nos dá autoridade como filho, mas também uma identidade como filho de Deus. Então pense nisso. É muito importante a gente entender isso. Um anel foi colocado que trouxe a identidade como filho. E será também mandou colocar nos pés o calçado do Evangelho da Paz. Aonde nós pisamos, o poder do Pai se derrama naquele lugar. É isso o significado que nós podemos dizer. Finalmente, comeremos também o melhor desta terra, o bezerro cevado.
O bezerro cevado era um bezerro especial, era uma carne especial que o pai havia guardado para um momento especial. E qual foi esse momento especial? Quando o filho voltou para casa. Quando o filho chegou em casa de volta, são e salvo, vivo, naturalmente passou alguns tempos muito ruins, mas ele voltou para casa bem. E quando ele voltou para casa bem, o pai o recebeu. É assim comigo e assim com você. Um dia eu fui recebido de volta. Eu nasci num berço cristão, mas um dia eu fui recebido de volta. Por quê? Porque eu passei muito tempo fazendo como esse jovem, sabe? Gastando a minha vida com coisas desnecessárias, fazendo escolhas erradas. Mas um dia eu entendi que aquele não era caminho para mim. Aí eu voltei para a casa do papai. E quando eu cheguei na casa do papai, eu chorei muito, arrependido de tudo que eu tinha vivido. Porém, o Senhor me recebeu de braços abertos. É assim que Ele recebe você também. É assim que Ele recebe. E às vezes, como eu preguei, dias atrás, eu falei de uma chave, que é a chave da salvação, que essa chave só existe na tua mão. Essa chave você não vai receber do céu, você não vai receber de ninguém. Essa chave está contigo, ela nasce com você. É a chave que abre a porta do teu coração, porque ele só abre pela parte de dentro. Essa chave você tem que abrir a porta para que Jesus venha fazer morada. Então lembre-se disso. E aí, o pai, depois nós vemos aqui nos versos 25 ao 30, que havia ainda outros valores a serem restaurados, e o principal deles era o perdão. O filho mais velho, que é o irmão mais velho, no caso desse moço, ele não entendera este princípio e achava que o irmão não era digno de ser recebido de volta. Ele estava preso aos valores materiais, e isso nós temos muita gente presa nisso. Tem muita gente que fala, não, a minha parte eu não dou, porque ela está só presa na parte material, só presa na parte material, e não consegue enxergar o seu irmão com o mesmo amor que o pai enxerga. Às vezes, você volta para a casa do Senhor. O Pai Celestial, Ele te recebe de braços abertos. Ele troca tuas vestes. Ele te dá uma nova identidade. Ele te dá um calçado para que aonde você pisar, o Evangelho da Paz esteja presente. Mas vão haver pessoas que vão estar no mesmo ambiente que você, e elas de alguma forma vão demorar a te aceitar como você realmente é, como você realmente se torna quando Jesus o recebe de volta. Porque na realidade nós falamos, eu aceitei Jesus. Não, foi Jesus que te aceitou. Foi Ele que aceitou você de volta. Foi o Pai que te aceitou de volta, não foi você que buscou por Ele. Você buscou sim, por causa da necessidade, mas Ele te aceitou de volta, por causa do amor e da misericórdia. Então pense nisso. O Pai entenderá. Ele estava preso, como eu falei, o irmão estava preso aos valores materiais e não conseguia enxergar o seu irmão com o mesmo amor que o pai enxergava. O pai entendera o valor da reconciliação, mas seu filho mais velho, ligado apenas nos valores materiais, desprezava o verdadeiro significado da família. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. Inicialmente, quando eu falei, a autoridade que o pai não sabia lidar, o rapaz, o jovem, que achava que ele longe de casa estaria melhor, e mais tarde, quando ele retorna, o irmão que não aceitava ele de volta. Tudo isso são situações que nós precisamos entender e refletir muito bem nos dias de hoje. Se nós retratarmos o filho pródigo, nós podemos trazer para uma igreja, porque muitos de nós aceitou Jesus e foi embora, ficou afastado durante algum tempo. Mas um dia o Espírito Santo tocou e ele voltou. E quando ele voltou, a maioria das pessoas aceitam, abraçam, recebe de volta, mas sempre tem alguns que são um pouco mais resistentes. Esse faz o papel do irmão que não perdoa. Tem muitos que talvez não perdoem. Às vezes você vai ouvir muito de pessoas, até mesmo da igreja, quando você cometer algum deslize, que alguém vai dizer, antigamente estava no mundo, agora veio para a igreja e está achando que é santo. Quando você começa a querer corrigir alguma coisa, até mesmo em você. Então a gente tem que tomar ciência de tudo isso. Queridos, não permita que as coisas se percam. Busque, resgate tudo aquilo que foi perdido, mas busque no lugar certo, busque no Senhor, busque da forma correta. E para a gente concluir, existem vários valores que desprezamos na vida, mas esses podem ser os principais que necessitamos para ter uma vida abundante. Amém? Eu queria
orar com você nesse momento. Que você feche os seus olhos, depois nós fazemos as últimas considerações. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te glorifico pela tua majestade e poder. Obrigado, Espírito Santo, porque é através do Senhor que nós somos convencidos a voltar aos caminhos do Senhor, voltar à casa do Pai, e é onde nós somos recebidos com amor. Que os nossos irmãos que talvez não nos aceitem muito bem, que o Espírito Santo possa tocar em seus corações, de uma forma que eles venham reconhecer que nós voltamos. Voltamos porque é necessário voltar. É necessário que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas, e voltar à casa do Senhor para que juntos nós possamos caminhar. Que a bênção, a paz e o amor do Senhor esteja presente em todo o tempo. Que tudo seja para a glória do teu nome. Eu te louvo neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Que você possa refletir nesta mensagem e que você não esqueça de compartilhar ela com todas as pessoas que você conhece. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.